Bem-vindo ao Mergulho Profundo. Hoje estamos explorando novas pesquisas muito interessantes. É sobre os níveis de vitamina B12 e sua conexão à saúde do cérebro quando os obtemos. Estamos olhando para um estudo de neurologia, realmente recente em 2025. Ele é intitulado Associação dos níveis de vitamina B12 com biomarcadores funcionais e estruturais de lesão do sistema nervoso central em idosos. É um bocado. Sim, parece técnico, mas a missão aqui para você ouvir é entender o que esta pesquisa sugere sobre B12, mesmo quando está nesse chamado intervalo normal. Como pode estar vinculado a sutis mudanças neurológicas? Exatamente. Isso é muito relevante quando pensamos em nosso próprio bem-estar, permanecendo alertas à medida que envelhecemos ou apoiando entes queridos mais velhos. É fascinante. Vamos. Vamos desempacotar isso porque geralmente quando pensamos em B12, consideramos níveis baixos causando grandes problemas. Exatamente, essa é a visão aceita. A deficiência grave de B12 é ligada a sérios problemas neurológicos, coisas como degeneração subaguda combinada, problemas cognitivos, condições graves. Definitivamente. Existe um número oficial para essa deficiência no ZEUA, certo? Sim, atualmente é definido como abaixo de 148 picomoles por litro de pimal L. Mas é aqui que se torna interessante. Há um bom debate sobre esse número. Oh, Como é? Muitos médicos viam pacientes, certo? Pacientes com sintomas melhoram após o tratamento B12, embora seus níveis sejam realmente acima da marca de 148. Rim. então, apenas estar acima da linha não significa que tudo esteja necessariamente bem. Exatamente. Não é tão simples. Isso levou a esse conceito de deficiência subclínica de cobalamina, o SECD. Você vê isso falando especialmente em idosos. Significado subclínico como não deficiência completa, mas talvez não suficiente. Um pouco, sim. Alguns estudos vincularam esse status limite de SCC a coisas como a hiperintensidade da matéria branca, que aparecem nas varreduras cerebrais, e talvez o declínio cognitivo mais lento nas horas extras. Sim. Como você mencionou, o que eles estão sinalizando? Geralmente são vistos como marcadores de pequenas alterações, ou talvez danos menores na matéria branca do cérebro, o fio. Este novo estudo que estamos a explorar hoje leva um ângulo um pouco diferente, ok? Em vez de apenas deficiência ou até mesmo este estado subclínico, os pesquisadores olharam especificamente para pessoas cujos níveis de B12 estavam dentro do intervalo normal aceito, adultos mais velhos saudáveis. Ok, então não as pessoas já marcaram baixo B12. Exatamente. Eles queriam ver se, mesmo dentro da zona normal, existem alguma ligação entre o nível específico de B12 e esses marcadores mais sutis da saúde neurológica. Entendi. Então eles estão procurando detalhes mais delicados dentro do grupo saudável. Como eles organizaram isso? Quem está neste estudo? Eles recrutaram 231 voluntários mais velhos saudáveis. A idade média é de cerca de 71 anos, então é definitivamente o grupo-alvo. E na crítica, seus níveis médios de B12 estão bem dentro da faixa normal. A média é de cerca de 415. Quimioterapia. Ok, então uma boa amostra de idosos com B12 normal. O que eles mediram então? Eles os fizeram passar por algumas avaliações neurológicas importantes. Como digitalização cerebral, testes de memória, coisas assim. Sim, uma combinação de métodos. Eles utilizaram algo chamado Potencial Evocado Visual Multifocal, ou MVP. MVP. Este é um teste não invasivo. Basicamente, mede a velocidade do sinal viajar ao longo da via visual do seu cérebro. Esta é uma boa maneira de verificar a saúde da bainha da mielina, o revestimento protetor ao redor das fibras nervosas. Ok, então o que mais é a velocidade do sinal nervoso? Eles também testaram a velocidade de processamento, a velocidade em que o cérebro pode lidar com informações. Isso pode ser bastante sensível, captando mudanças sutis. Sim, eles também utilizaram ressonância magnética para obter uma visão detalhada da estrutura do cérebro. Portanto, a função e a estrutura estão relacionadas a esses níveis normais de B12. Abordagem interessante. De fato, aqui está a questão. Eles descobriram que o nível total de B12 mais baixo permanece dentro do padrão normal, especialmente o nível mais baixo de transcobalamina oca. Baixo cobalamento. Sim, é considerada uma forma biologicamente ativa de B12, que as células podem utilizar facilmente. Os níveis baixos estão associados a questões importantes. Então, o que eles descobriram? Ok, primeiro, a condutividade mais lenta no cérebro. Os testes MVP mostraram atraso e latência. O sinal é tão lento. Basicamente, as estatísticas mostram um valor normal com a P 0.023. Agora, esses números nos dão apenas um apoio estatístico, certo? Mas a tirada está até dentro do normal B12 inferior, parece estar relacionada ao sinal nervoso um pouco mais lento na via visual. Uau. Ok, mesmo que seja normal, o que mais? Em segundo lugar, descobriram que a velocidade de processamento foi prejudicada, ficando mais perceptível com a idade. A idade teve um papel. Sim, houve interação. Estatísticas mostram beta padronizado de 2.39p.
Interação entre idade e a forma ativa de B12 na velocidade de processamento é 0,006. Esse beta indica vínculo negativo significativo, e o baixo valor P sugere que é improvável ser acaso. So, for the elderly in this study, lower levels of active B12 seem to impact their processing speed more. The data suggests, and thirdly, the sound tomography found a greater volume of white matter hyperintensity in those with lower active B12 levels, OC transcobalamin. As estatísticas são beta-nagel 0,21, P igual a 0,039. Portanto, se o B12 ativo estiver inferior ao normal, esses pequenos marcadores no fio do cérebro são mais comuns. Exactly. Everything within the currently accepted normal range. This started painting a potentially broad category. It suggests understanding the active form is essential. B12 enters the blood bound to protein 2 transcobalamin, or TC, and haptocorin HC. TC-bound B12, which is OC, is easily taken up and used by cells. It's active delivery gold. HTC B12 and haptocorin are considered mostly inactive, circulating, or heading to the liver. É tão oco que é o que realmente importa para colocar B12 na célula onde funciona. Esse é o entendimento atual, sim. This study highlights that even normal, but lower levels of a specific active form may not be ideal for the elderly's brain function, subtly affecting signal speed, processing, and even brain structure. Makes you think, but is there something about the higher end of B12 level in the study? Unexpected findings. Yes, there is. Surprisingly, they found higher levels of OC haptocorin, this supposedly inactive form. Higher levels were correlated with higher serum tau levels. Tau. Wait, isn't that linked to neural degeneration like in Alzheimer's disease? Você sabe, este é um biomarcador conhecido. A correlação que eles encontraram foi beta 0,22p igual a 0,015. Não é apenas como. Eles também encontraram uma ligação entre a raptocorina oca mais alta e outro marcador UCAL, que também é um indicador de lesão neuroaxonal, basicamente estresse ou dano nas células nervosas. Isso é beta igual. 28p é igual a 0,022. Ó. Portanto, níveis mais altos da forma inativa, B12, estão ligados a marcadores de possíveis danos nas células cerebrais. Isso parece contraintuitivo. É realmente o caso, e os pesquisadores estão claros que ainda não sabem por que a base biológica desse vínculo não é entendida. Definitivamente precisa de mais pesquisa. Sim, absolutamente. Mas o que você sabe é levantar essa pergunta realmente interessante. Poderia haver uma faixa ideal não só evitar deficiências, mas talvez também evitar níveis excessivamente altos de certas formas, até mesmo as inativas? Isso sugere que talvez apenas inundar o sistema com B12 não seja necessariamente a melhor estratégia. O manuseio do corpo parece complicado. Muito complexo, desafiou nossa visão atual sobre o que é o nível ideal de B12, especialmente para cérebros mais velhos. Parece que as definições atuais podem faltar essas nuances em ambas as extremidades. É isso que os pesquisadores propuseram. Essas amplas faixas normais baseadas na população podem apenas não capturar esses efeitos neurológicos mais sutis que ocorrem dentro dessa faixa. Portanto, para alguém que ouve, talvez o objetivo não seja apenas não ser deficiente, mas também visar um nível mais saudável dentro do intervalo normal, especialmente para esse tipo de TCO coativo. Essa pode ser uma interpretação razoável com base neste estudo. Sim, sugere que níveis mais altos no normal, especificamente o B12 ativo, pode ser benéfico para a função cerebral à medida que envelhecemos. Isso pode explicar algo que ouvi sobre pessoas tratadas com deficiência de B12, proporcionando melhor entendimento. Seus níveis atingiram o intervalo normal, mas ainda relatam alguns sintomas neurológicos persistentes. Esse é um ponto realmente perspicaz. Sim, se seu B12 total for normal, mas seu TCO coativo permanece inferior ao normal, esta pesquisa pode fornecer uma explicação potencial para esses problemas persistentes. Isso é plausível? Agora devemos ter cuidado, certo? Este é um estudo. O que mais os pesquisadores disseram sobre as limitações encontradas? Ponto absolutamente crucial. Eles estão claros. Este estudo mostra ligações associativas. Isso não prova causa e efeito. Você sabe, apenas porque o menor ativo B12 está ligado a uma velocidade de processamento mais lenta, não pode provar claramente que o B12 causou a desaceleração apenas com base neste projeto de pesquisa. Ok. A correlação não é causalidade, aviso padrão. Certo. Eles também notaram que seu grupo de estudo era altamente educado. Inclusive, o ensino superior às vezes confere uma reserva cognitiva, potencialmente mascarando efeitos sutis. Portanto, os efeitos observados podem até ser subestimados quando comparados com a população em geral. É interessante. Então, em um grupo mais amplo, esses vínculos podem ser mais claros. Isso é possível, o que mostra a necessidade de mais pesquisa. Parece definitivamente. Que tipo de estudo futuro ajudará a esclarecer isso? Bem, um estudo maior. Estudos críticos longitudinais, que acompanham as pessoas ao longo do tempo, rastreiam seus níveis de B12 e seus marcadores neurológicos para ver como as mudanças em um relacionadas às mudanças em outro.
Isso se aproxima da compreensão da causalidade. Basicamente, seguir as pessoas ao longo dos anos. Exatamente. Eles também sugeriram estudar mais a biologia subjacente. O que está acontecendo com heptocorina e tal com alto custo oco e explorando se as variações genéticas que você sabe são diferenças nos genes dessas proteínas de transporte B12? Muito mais para descobrir então, mas este estudo já nos dá muito para mastigar. Se nós. Deve ser fervente para todos que ouvem. Quais são os principais resultados deste mergulho profundo? Eu acho que a maior questão é que esta pesquisa realmente desafia a ideia de que a faixa normal atual de B12 conta toda a história da saúde cerebral dos idosos. Não é apenas evitar deficiências, certo? Isso sugere que os níveis na extremidade inferior do normal, especialmente para a forma ativa, podem estar ligados a declínios sutis na função e estrutura cerebral. Talvez ainda mais surpreendente é que níveis mais altos da forma inativa também podem ter uma associação inesperada com marcadores e indicadores de neurodegeneração. Então, o normal pode precisar de repensar, talvez mais personalizado, ou olhar para diferentes formas de B12. Exatamente. Ele destaca a complexidade da nutrição e do envelhecimento. Aquilo que é considerado adequado com base nas diretrizes gerais pode não ser realmente ideal para otimizar a função cognitiva a longo prazo à medida que envelhece. Ressalta a necessidade contínua de aprender sobre saúde do cérebro e possivelmente avançar para conselhos nutricionais mais personalizados. Linha, acredito que seja para capturar essas nuances. Então, quando terminarmos, poderá haver uma última ideia para nossos ouvintes. Esta pesquisa realmente faz você refletir sobre o que a nutrição ideal significa para o bem-estar a longo prazo. Este é um lembrete para manter-se curioso e informado com a evolução da ciência. Bem dito, isso pode iniciar uma conversa. Pode ser útil discutir seus níveis de B12, incluindo as diferentes formas, se seu médico puder testá-los, considerando esse tipo de pesquisa emergente. Certamente. Mas lembre-se de todos, este mergulho profundo é para informações, não é conselho médico. Sempre converse com seu profissional de saúde para a orientação personalizada, mas nos oferece importantes reflexões. Absolutamente. Este é um quebra-cabeça fascinante sobre como nutrientes essenciais, como o B12, apoiam a saúde cerebral ao longo da vida, especialmente na velhice. Sempre há mais para aprender.